Olá pessoal, meu nome é Moisés, eu sou engenheiro eletricista graduado e mestre pelo UFTM e dando continuidade à nossa série de vídeos sobre a energia eólica, nessa parte 2 nós trataremos das principais topologias de geração eólica. Então, nós vimos no vídeo anterior que todo esse avanço da energia eólica no mundo, ele se deve também e principalmente ao aumento da eficiência dessas gerações, o que foi possibilitado pelas novas topologias que foram sendo desenvolvidas. Então, atualmente, nós temos 4 principais topologias de geração eólica que nós veremos a seguir, explorando maiores detalhes sobre cada uma dessas topologias. Então, a primeira delas é a geração eólica do tipo 1, foi uma das primeiras topologias a serem concebidas, caracterizada por utilizar aqui um gerador de indução com rotor em gaiola, que opera em velocidade fixa e é conectado diretamente à rede ou através de um soft starter, que vai auxiliar apenas na partida desse gerador, certo? É comum também nessa topologia a utilização de bancos de capacitores para que se compense a energia reativa, a potência reativa que é demandada por esse gerador. E como eu disse para vocês que esse aparato opera em velocidade fixa, ele é projetado para a obtenção de uma máxima eficiência aerodinâmica, para uma determinada velocidade de vento. Lembram lá daquela curva que eu mostrei no final do vídeo anterior? Então, aparatos que operam em velocidade fixa são projetados para extração de uma máxima potência apenas para uma determinada velocidade de vento. Ok? Então, quais são as vantagens da topologia 1? Basicamente, a simplicidade desse arranjo, consequentemente, um menor custo e também a redução de manutenções. Nós veremos o porquê dessa redução de manutenções conhecendo as outras topologias, ok? Desvantagens: não há um controle de velocidade, certo? Então eu tenho uma capacidade um tanto quanto reduzida dessa extração de energia dos ventos e também o fato de demandarem soft starters para auxiliar na partida e bancos de capacitores para que se compense o reativo demandado pelo gerador. Bom, nós temos também a topologia 2, a geração eólica do tipo 2. Qual seria a diferença do tipo 2 para o tipo 1? A diferença, pessoal, é que no tipo 2 nós utilizamos um gerador de indução com rotor bobinado. Dessa forma eu tenho acesso ao enrolamento do rotor e consigo inserir ali no circuito do rotor resistências variáveis. Por que isso, pessoal? Para que se possa variar o escorregamento desse gerador e, consequentemente, possibilitar a operação em uma faixa maior de velocidades, certo? Então aqui, eu mostro para vocês uma curva de torque e velocidade, justamente para ilustrar como essas resistências externas alteram a característica do nosso gerador, principalmente o seu escorregamento. Então é válido ressaltar também que nessa topologia, tipicamente essa variação de velocidade é limitada a 10% da velocidade nominal, para mais, ok? Porque acima disso, acima dos 10%, eu tenho que inserir resistências muito altas e, consequentemente, eu passo a ter perdas muito elevadas no circuito do rotor, ok? Bom, e como é realizado esse controle, do valor dessa resistência que é inserida no rotor? Basicamente por controladores PI, proporcionais integrais. Então a entrada desse controle são as potências de referência e potência medida. Então a potência de referência geralmente ela provém de um método que vai rastrear aquele ponto ali de máxima potência a depender da velocidade do vento. E a potência medida é aquela que eu estou aferindo ali, dos terminais da máquina. Então, eu subtraio a potência de referência da potência medida, tem um erro, esse erro passa pelo meu controlador PI. Qual a função do controlador PI? É gerar em sua saída um sinal que zere o erro da sua entrada, que zere a sua entrada, que no caso é o erro entre as potências de referência e potência medida. Então essa saída ela vai basicamente controlar o valor dessa resistência variável. Claro que nós temos limites mínimos e máximos, para que essa resistência,
dos valores que essa resistência vai assumir. No que tange aí a vantagens e desvantagens, essa topologia é bastante similar à topologia 1, certo? Com a vantagem de possibilitar essa variação, né, de velocidade de operação. Bom, nós temos também a geração do tipo 3, ou também chamada de DFIG, e nessa topologia utiliza-se também um gerador de indução com rotor bobinado. Então, o estator da máquina é conectado diretamente à rede, e entre os terminais do estator e do rotor, nós temos aqui um aparato de conversores de potência. Então, nós teremos o conversor do lado da rede, o conversor do lado do rotor, e entre os conversores, nós temos aqui um link DC, certo? Qual seria a função de cada um desses conversores, pessoal? Vamos lá. O conversor do lado da rede, ele basicamente mantém fixa a tensão do link DC em um valor de referência que é determinado pelo controle. Já o conversor do lado do rotor, ele tem dupla função, que é a de extrair a máxima energia eólica disponível e também obter o controle desacoplado, um controle independente das potências ativa e reativa que são fornecidas por esse aparato de geração. Okay? Nós temos também nessa topologia circuitos de proteção, basicamente esses dois circuitos aqui. O primeiro deles, o circuito Crowbar. Né? Qual a função do circuito Crowbar? Bom, assim que é detectada uma alta corrente no rotor ou altos níveis de tensão no link DC, esse circuito Crowbar ele curto-circuita os enrolamentos do rotor do gerador, né? Protegendo assim o nosso aparato, ok? E o circuito Chopper, como ele opera? Ele opera ali em paralelo com o nosso link DC, evitando que haja sobretensões nesse link, ok? Vantagens da geração DFIG, pessoal. A maior vantagem, ao meu ver, é essa possibilidade de controle independente das potências ativa e reativa que são fornecidas à rede, certo? Como isso é feito? Nós veremos um pouquinho disso um pouco mais à frente, tá? E a questão também da faixa mais ampla de velocidade de operação. Então, enquanto a topologia 1 opera em uma velocidade fixa e a topologia 2 permite aí uma variação de 10% para mais da velocidade nominal, a topologia 3 permite tipicamente uma variação de 30% para mais ou para menos, ok? Nessa velocidade de operação. Desvantagens, pessoal, da geração DFIG. Um custo mais elevado, então agora nós temos ali um aparato de conversores de potência que deve ser considerado, e também a questão da complexidade, que é maior, né, para entendimento desses controles dos conversores de potência. Bom, e por fim, nós temos a geração do tipo 4, ou também chamada de Full Converter. Né? Então, nessa topologia de geração, geralmente utiliza-se aqui geradores síncronos, mas também podemos encontrar na literatura geradores de indução. Okay? E a máquina é conectada à rede por um aparato de conversores de potência. Então veja que nessa topologia o gerador ele é completamente desacoplado da rede por esse conversor de potência. E qual é a função? Né? Nós temos aqui um conversor do lado da rede, um conversor do lado do estator da máquina e entre os conversores um link DC. Qual a função de cada um desses conversores, pessoal? O conversor do lado da rede basicamente vai fazer a regulação de potências ativa e reativa que são fornecidas, ok? Já o conversor do lado do estator, ele vai extrair a máxima energia eólica disponível, ok? Nós temos nessa topologia também o circuito Chopper de proteção que vai operar ali em paralelo com o link DC, evitando que haja sobretensões nesse link. Mas, Moisés, como é que é feita essa regulação da potência ativa e reativa de forma independente? Pessoal, esses controles, tanto Full Converter quanto DFIG, geralmente utilizam a referência DQ para fazer esse controle desacoplado, né? O que nós conhecemos aí por transformada de Park, né? E essa referência DQ, ela permite que as correntes sejam decompostas em componentes de potência ativa e potência reativa, isso dentro do controle,
ok? E com isso, já que eu tenho essa decomposição, basta que eu regule cada uma dessas componentes da corrente. Como é que eu faço essa regulação? Basicamente por controladores PI. Então, eu tenho um valor medido, eu vou gerar um valor de referência para cada uma das correntes, do eixo D e do eixo Q, né? E passo isso por um PI que tem na sua saída um sinal que tende a zerar o erro da entrada, ok? No tipo 4, mais especificamente, nós temos um controle muito parecido com esse que eu mostro aqui no slide. Então, a referência de corrente do eixo D, ela provém de um regulador de tensão. Então, eu tenho aqui a tensão no link DC de referência, que é ditada pelo meu controle, a tensão medida, tem um erro disso, passo por um PI, e o sinal de saída desse PI é justamente a referência do eixo D para a corrente. Tendo aqui a corrente medida, eu faço o erro dessas correntes novamente e envio para o regulador de corrente, que é basicamente um outro controlador PI, certo? Como que funciona isso para o eixo Q, né? A componente em quadratura? Nós temos aqui uma diferença entre a potência reativa de referência e a potência reativa medida. Passo isso por um integrador, que vai gerar uma tensão de referência. Passo o erro dessa tensão de referência, calculo o erro dessa tensão de referência menos a tensão que está sendo medida. Passo isso novamente por um integrador e gero finalmente a minha corrente, né, do eixo em quadratura de referência. Então, calculo o erro dessa corrente de referência menos a corrente que está sendo medida e envio ela também para um regulador de corrente. Então, o regulador de corrente é basicamente aí composto de dois controladores PI, certo? Que geram sinais que são as tensões de eixo D e eixo Q. Então, se eu tenho VD e VQ, basta que eu retorne essas tensões para o domínio das fases, VABC, e eu tenho, assim, as tensões de referência que serão utilizadas, né, para o controle dos pulsos que serão enviados para os conversores ali do lado da rede. Okay? Então, basicamente, bem basicamente, tá, o controle desacoplado de potências é realizado dessa forma, controladores PI utilizando a referência DQ que vai decompor essas componentes de corrente. Bom, quais são as vantagens da geração full converter? Uma operação em faixas ainda maiores de velocidade, então nós podemos constatar na literatura até 2,5 vezes a velocidade nominal, tanto que, a depender do projeto, eu dispenso até aquelas caixas de engrenagem, né, que realizam o condicionamento da velocidade de rotação entre o eixo da turbina e o eixo do gerador. E nós temos também uma maior suportabilidade mediante afundamento de tensão na rede. Por que nós temos essa maior suportabilidade? Porque a máquina está totalmente desacoplada, né, da rede, nesse caso. Então, nós temos um link DC ali que ele suporta, né, de forma mais robusta esses afundamentos de tensão que ocorrem na rede. Desvantagens da geração full converter. Um custo mais elevado. Então, nesse caso, o conversor de potência ele deve ser dimensionado para 100% da potência do gerador, porque toda a potência passa por ele, certo? Toda a potência que vai fluir pela rede, o conversor está em série ali, né, com o gerador. Veja que na topologia DFIG a coisa é um pouco diferente. Apenas uma parcela da potência passa pelo meu aparato de conversores, geralmente ali 30, 35% da potência do gerador, então ele é dimensionado para isso. Aqui no full converter, o conversor é mais caro, porque ele deve ser dimensionado para 100% da potência do gerador. E também outra desvantagem é que os geradores geralmente têm mais polos, né, a fim de até mesmo dispensar o uso dessas caixas de engrenagem, e com isso eu aumento volume e peso do nosso equipamento. Bom, então entrando já um pouquinho no nosso terceiro vídeo dessa série, quais são os desafios, né, dessa crescente penetração das gerações eólicas na rede, né, pessoal? Então, apesar dos benefícios que nós reconhecemos, principalmente no que tange a redução de impactos ambientais, né, a crescente penetração dessas gerações, principalmente as topologias baseadas em conversores, que seriam tipo 3 e tipo 4, né, DFIG e full converter, por
ter características atípicas de operação, ela pode sim afetar a operação como um todo do sistema elétrico, resultando aí em desafios relacionados, por exemplo, à qualidade de energia, redução de inércia total do sistema e o comprometimento também de sistemas de proteção. Então, só entrando um pouco mais no tema que será, né, do nosso próximo vídeo dessa série. Então, pessoal, para esse vídeo seria isso. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para retirada de dúvidas.